É o seguinte, deixa eu abrir aqui a minha planilha do Excel. Vocês são ensino médio, terceira série. Olha só, moçada, eu não olhei ainda se vocês me entregaram. Ah, não, é até sexta-feira agora, né? A gente prorrogou o prazo. É até sexta-feira agora que pode me entregar aquelas questões lá do Getúlio Vargas. Mas olha só, nós fizemos 2 Kahoot, o glossário todo mundo fez, maravilhoso. Todo mundo apresentou o trabalho dos temas do século XX e todos vocês fizeram formulário. Tinha só uma pessoa que tinha, até ontem à noite não tinha feito, mas ela foi lá e correu e fez. Então, seguinte, o que ficou no final das contas é só os dois Kahoots, que foi o seguinte, o primeiro Kahoot, lá da Revolução Russa, só o Gabriel William que não fez. E aí, Gabriel, abri, enfim, passou. Agora, o outro Kahoot da União Soviética teve 3 pessoas que não fizeram. O Gabriel Araújo, o Gabriel Willerman e o Rafael Lopes, da União Edmar, Soviética. oi, Sim. Edmar, eu achei que você ia considerar, porque eu escutei você, eu não sei se escutei certo, provavelmente não, mas eu escutei você falando que quem fez o primeiro, que foi da Revolução Russa, você ia fazer uma média e não precisava de fazer o da União Soviética. Não era isso, não? Não, Ah, não. tá. Não, O que era o Coleta seguinte, viável? é porque, na verdade, algumas pessoas tinham feito antes da Revolução Russa, lá quando eu coloquei pela primeira vez. Aí essas pessoas que tinham feito lá já, eu não precisava fazer de novo. Ou se quisesse fazer, para melhorar a nota, poderia fazer. Aí eu ia considerar a nota maior. Mas um é independente do outro. Tá? Então eu tinha que fazer. E aí, o que eu tenho aqui é o seguinte. Então, esse da União Soviética, como 3 pessoas não fizeram, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o link aqui, eu vou abrir para hoje. Deixa eu abrir, estou abrindo aqui, tá? Eu vou pegar o da União Soviética e vou deixar o link aqui, tá? E aí essa vai ser vai ser a última chance para fazer. Ele fechou ontem à noite, não, na segunda-feira. Eu vou playar again aqui, assign, e vou colocar para até hoje, hoje são 29. 29, vou colocar até 11 horas da noite. 11 p.m., tá, create. E aí eu vou colocar o link aqui no chat. Então, se por um acaso, não sei se está todo mundo na sala, que eu estou olhando minha tela aqui, está carregando aqui o link. E aí, quem não fez, faça de novo. Pronto. Aqui. Tá aí. Esse da União Soviética. O lá da Revolução Russa. Aí, ó. Acabei de falar, Gabriel. Willerman, acabei de falar, velho. Tá até 11 horas da noite para fazer isso aqui, esse Kahoot aqui da União Soviética. Tá? E aí, porque senão me atrapalha muito, porque senão as coisas ficam, enfim, acumuladas aí. Tá? Então, esse aqui da União Soviética, só o Willerman, que você não tinha feito da Revolução Russa, velho. Da Revolução Russa eu publiquei umas 2 vezes. Eu publiquei a primeira vez lá, em abril, sei lá, e publiquei depois mais 2 vezes. Porque teve gente que perdeu. Eu publiquei semana passada para Larissa. E aí eu chamei assim, ô William, faz aqui, velho. Não fez. Então esse da Revolução Russa foi para a Rússia. Aí esse aqui é da União Soviética, está aberto hoje, tá? Aí você, o Gabriel Araújo e o Rafael façam. Beleza? Então já é, então. Beleza. Até a noite, até 11 horas da noite está aberto lá. Então aí com isso a gente fecha. E aí, seguinte, então as pessoas que não, deixa eu ver aqui, terceira série. A Ana Laura fez tudo, Beatriz fez tudo, Elisa fez tudo, Gabriel Guiquim fez tudo, Larissa fez tudo, Luísa, Maria Eduarda,
Maria Fernanda, Raquel e Rodrigo. Então, esses aí, dois Gabriéis e o Rafael, só o escarrote da União Soviética. Beleza? Então, resolvido a nossa vida. E tem uma coisa para entregar, moçada. Eu coloquei um novo prazo aqui para sexta-feira, que é aquele exercício. Eu acho que, inclusive, teve gente que até fez e já entregou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não vou abrir e compartilhar a tela só para não constranger ninguém, enfim. Senão vocês veem as notas também. Cadê? Conexa, de um tempo para cá ficou AVA lista 18. Vou encerrar no dia 31, ou seja, depois de amanhã. Tá? Eu tenho um videozinho lá que eu expliquei, tem uma pastinha específica para isso. 6 pessoas já enviaram. 6 pessoas já enviaram. Muito bem, vocês são maravilhosos aí. Ó. 6 pessoas já enviaram. A Raquel, a Maria Eduarda, a Larissa. Deixa eu ver quem mais. A Elisa, a Luísa e a Beatriz. Mas tem até sexta-feira, viu, moçada? Então tá no prazo, tá tranquilo, tem mais 2 dias ainda para fazer isso. Então essa semana não vai ter mais nada de atividade para entregar. Vai ter essa concentrada e aí mais para frente a gente combina algumas coisas, tá? Muito provável a gente vai ter, não sei se a Fabiana falou para vocês, a gente vai ter o simulado, né? Então a gente vai ter que estudar para o simulado. Então a gente vai ter que concentrar aí no conteúdo, tá? E aí, essa semana, como teve a AVA na segunda-feira, eu só coloquei a AVA, não coloquei mais nada. E aí a gente tem live hoje, tem live amanhã, e aí semana que vem eu vou colocar, para segunda-feira, eu vou colocar os vídeos daquela playlist lá dos presidentes da República. Então, aí quem está acompanhando, é só acompanhar lá depois, tá? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Tá na de quinta, eu acho isso. Eu já li. Não li ainda, Larissa. Estou esperando todo mundo me entregar para eu. Ah, o que você queria? Peraí, o que vocês estão falando aqui? Depois, como passar, já tem como. Depois tem como. Ah, tá. Não, isso aí já vai vir. Deixa eu ver aqui mais. Já. Tá. Esse chat, essa barrinha lateral, que ela não obedece a gente. Falou da questão 4 da AVA. Da questão 4 da AVA, do formulário? Você teve dúvida? Que faço. Dos afro-brasileiros eu falei, Maria Fernanda. Falei na semana passada, mas eu vou falar de novo. Quer dizer, tem uma lista, se eu não estiver enganado, tem um texto que eu coloquei sobre o movimento negro. Tá? Dá uma olhada aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu não respondi. Nossa, que saco isso aqui. Não abre, a barrinha não obedece, a gente. Eu clico no negócio, o negócio não arrasta. Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Terceira série. Não é nem primeira nem segunda série. É a terceira série. Cadê vocês? 11 horas. Terceira série, tá rolando já. Porque vocês estão perguntando pelo chat, eu não consigo ler. Tem que ler aqui no cell phone. Deixa eu ver. 11h13, tá tranquilo. Porque quanto mais cedo a gente resolver essa coisa de vai menos uma preocupação para vocês, aí fica tudo certo. A história vocês eliminam da preocupação, história é só alegria, história até o final do ano é só alegria. Tá, que fala sobre os afro-brasileiros, tá, beleza? Tem como você me passar as atividades? Ah, não, já foi, já é. Tá. Isso aqui, ó. A Beatriz lembrou aqui, ó. Eu postei uma lista com um texto, né, Beatriz? Que fala sobre a questão do movimento negro, tá? Mas eu devo comentar mais alguma coisinha aqui. Beleza. Então tá bom. Tá, então beleza, Maria Fernanda. Qualquer coisa é só me chamar. Qualquer coisa que você não conseguir entender, você me fala amanhã, que aí a gente retoma isso amanhã, tá? Não tem problema não. Então vamos lá, moçada. Continuamos aqui o nosso Getúlio Vargas. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês para a gente ficar feliz. E aí, opa, não é isso que eu queria abrir, é isso aqui, ó. O Vargas.
Gente, assim, depois vocês peguem esse slide, deixam numa pastinha guardada. Esses slides, os próximos todos que eu vou colocar, gente, deixa isso ali reservado. Vamos supor que o Enem vai ser em janeiro. Nas últimas semanas ali, quando você está estudando as últimas coisinhas ali, quando você reserva uma horinha para a história, pega esses slides aqui. Pega Getúlio Vargas para frente, porque Getúlio Vargas até a ditadura militar, assim, é o que mais cai no Enem, mais cai no vestibular. Então, história, cai muita coisa do Império, muita coisa de Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas Getúlio Vargas é incomparável a quantidade de coisa que tem. De história do Brasil é Getúlio Vargas. Tá? Não é que só cai coisa do Getúlio Vargas, não, gente. Mas cai muita coisa do Getúlio Vargas. Impressionante. E aí, essa aula aqui são as aulas que vocês têm que mais prestar atenção sobre o que aconteceu, como é que ele se tornou, a passagem do governo provisório para o governo constitucional e depois para o Estado Novo. Isso é muito importante, vocês delimitarem isso, terem isso mais ou menos consciente na cabeça de vocês e saber por que passou de uma época para outra. Vai ter vídeo, tá? Vai ter na playlist lá dos presidentes. Eu vou gravar um videozinho aí, uns 20 minutos também, mais ou menos no mesmo tamanho, sobre o Getúlio Vargas também. Eu devo separar, inclusive, do Getúlio Vargas em vários, porque tem vários períodos, muita coisa acontece. Se eu fosse falar tudo dele, ia ser um vídeo de 2 horas, tá? Mas, enfim, guardem lá o videozinho também, para vocês utilizarem. Então, a gente está falando da passagem para o Estado Novo. Eu terminei, se eu não estiver enganado, nesse slide aqui na última aula, falando sobre a questão da intentona comunista. Enfim, o que acontece é que o Vargas, ele... a Aliança Nacional Libertadora tenta fazer um movimento, tenta tomar os quartéis e implementar o socialismo no Brasil. Não deu certo, né? Não deu certo, e o Vargas, na verdade, utilizou desse subterfúgio para depois dar um golpe. O que acontece depois? Como a população brasileira, de uma forma geral, tradicionalmente, ela é muito anticomunista, o anticomunismo no Brasil ele se casa muito com o conservadorismo da população brasileira. Muito. E aí são 3 ligações assim, bem fortes que a gente consegue identificar. A religiosidade, de uma forma geral, a religiosidade cristã, ou o conservadorismo católico, que hoje também tem o conservadorismo neopentecostal, evangélico, né? Mas o conservadorismo religioso, o conservadorismo moral, né? E a questão do anticomunismo. Se junta muito. Então, a religiosidade, a cultura e a atitude política, né? A ideologia política. Então, essas três ideologias, ou esses 3 comportamentos culturais se juntam e ganham terreno fértil em momentos de crise. Então, tem um momento de crise, apela-se para o anticomunismo, desde 1930 isso funciona muito bem, e aí há uma mobilização da sociedade para impedir que a ameaça vermelha se instale no país. Então, isso aconteceu na época do Getúlio Vargas, isso aconteceu no segundo governo Vargas, aconteceu na época do Jânio Quadros com o João Goulart, e aconteceu no golpe militar, e aconteceu recentemente. Quer dizer, aconteceu por mais 2 vezes, na época do Collor, em 1989, e aconteceu também na eleição do Bolsonaro. Então, o apelo é como a criação desse inimigo, que é como se o comunismo estivesse prestes a ser implementado no Brasil, e aí, como tem uma crise, ou seja política, ou seja social, ou seja econômica, esse discurso pega muito facilmente, muito facilmente. Então, assim, é claro que depois de um tempo ele se desgasta, ele não vai para frente, enfim, mas ele é retomado sempre com novas roupagens, tá? E o que o Vargas fez? Os socialistas, de fato, tentaram tomar o poder em 1935, na intentona comunista. E aí o Vargas falou, gente, os comunistas estão aí prestes a dar outro golpe. E aí, então, ele forja o plano, que é o Plano Cohen. Segundo foi divulgado para a mídia, o serviço secreto do Exército descobriu aí o Plano Cohen, e aí o Plano Cohen é para, enfim, né, para
para dar um golpe no país. E aí o Vargas, então, dá um contragolpe. E esse contragolpe, então, ele vai instalar a ditadura, que foi chamada de Estado Novo, né? Aí foi feita uma nova Constituição, foi outorgada uma nova Constituição, foi imposta uma nova Constituição, porque o Congresso foi fechado, e aí, então, ele impôs uma nova Constituição, que se inspirava em princípios da Constituição fascista da Polônia, e aí, por isso ela foi chamada de polaca, né? O principal objetivo era combater o comunismo. Aqui, pessoal, tem um presidente, além do Vargas, o Vargas está aqui. O Vargas era bonitinho. Não sei se ele é bonitinho, não, mas ele era simpáticozinho. Tinha um Vargas aqui, e esse moço aqui, ó. Esse moço aqui vai ser presidente do Brasil também. É o Eurico Gaspar Dutra. O Eurico Gaspar Dutra era nazista. Ele era nazista, ele era simpático ao nazismo. Declaradamente, se ele falava para as pessoas. Aí depois, claro, né? Depois da derrota do nazismo, ele teve que amenizar o discurso dele, teve que esconder o nazismo dele e colocar ele numa gaveta, né? Mas ele era nazista. Bem, o Estado Novo era uma ditadura personalista. Então, Vargas, ele mandava em tudo. Não havia mais democracia, não havia mais garantia constitucional. Quando uma ditadura, pessoal, é quando o Estado de Direito ele é abolido. A gente vive num Estado de Direito. Nós temos as nossas críticas, nós temos um Estado de Direito. O que isso significa? Se, por exemplo, eu for preso, se entrarem policiais aqui agora na minha casa e me prender, eu tenho direito a um julgamento, eu tenho direito à ampla defesa, ou seja, me defender daquilo que estão me acusando, e tenho direito a advogado. Eu tenho direito, portanto, de ser protegido pela lei. Então, isso é Estado de Direito. As garantias constitucionais, as garantias legais estão garantidas para todos os cidadãos, tá? Numa ditadura, isso não existe, isso acaba. Essa que é a questão. Então, tipo assim, tem gente que fala assim, porque na minha opinião não houve ditadura. A sua opinião pouco importa. Não tem opinião sobre isso. É ditadura e pronto. É a mesma coisa, por exemplo, dizer assim, que a pessoa tem um problema cardíaco e aí os médicos falam assim, olha, a gente precisa fazer uma cirurgia para acabar com o problema cardíaco. Aí alguém fala assim, não, na minha opinião, a pessoa não é especialista, e a pessoa fala assim, na minha opinião, não tem que ter cirurgia cardíaca. A opinião da pessoa é uma opinião inválida. Não vale, não vale. E não tem discussão sobre isso, né? E por que eu estou falando isso? É porque a gente vai entrar em assuntos aqui, porque independe de análise pessoal. Eu posso analisar o Estado Novo de uma forma, vocês podem analisar de outra forma, mas algumas coisas são princípios fundamentais. Um princípio fundamental, por exemplo, é justamente o fato de que o Estado Novo foi uma ditadura. Uma outra coisa que é também fato, que não é discutível, é o fato de que, desculpa, eu repeti fato várias vezes, de 64 a 85 no Brasil houve uma ditadura. Tá? Então, não tem discussão sobre isso. Muito bem. Cruel, inclusive, muito cruel. Bem, o Vargas começou a perseguir um monte de pessoas, enfim. E o Vargas, para conseguir êxito nisso, não bastava só a opressão, porque as ditaduras, de uma forma geral, elas utilizam elementos ufanistas. O que são elementos ufanistas? São recurso aos elementos de identificação nacional. Por exemplo, a bandeira. A bandeira é amplamente utilizada nos momentos de governos não constitucionais. E por que a bandeira é utilizada? É para que a pessoa se identifique com aquele movimento. A pessoa olha aquele movimento, peraí, aquela pessoa está vestindo, aquele grupo ali está vestindo a bandeira do meu país. Se elas estão vestindo a bandeira do meu país, significa, portanto, que aquele movimento é bom. Então, todos esses movimentos ufanistas, principalmente nas épocas de ditadura, eles objetivam construir uma ideia de bondade, uma ideia de pureza, uma ideia de que está certo, de legalidade, e por aí vai. E as ditaduras apelam muito a isso. Então, por detrás da ditadura varguista, há um senhor muito simpático, sorridente,
afagando uma criança, a criança, você olha para a criança, você sorri, principalmente se a criança estiver sorrindo. Então, a intenção dessa propaganda é te provocar um sentimento positivo em relação a tudo que está ali, tá? Gente, ó, dica importante para Enem, dica importante para vestibular. Toda vez que aparecer charge, toda vez que aparecer imagem, assim, mas se debrucem com muita vontade em cima da imagem, tá? Porque as imagens dizem muitas coisas, tá? Então tem que aprender a ler imagem, tem que aprender a ler muita imagem para sair bem na prova de história. Então vamos prosseguir. Bem, e o Vargas não fez isso de forma assim, vamos ver o que pode acontecer. Não, ele fez isso de forma intencional. Existia um departamento governamental especializado em fazer propaganda favorável ao governo. E esse departamento já foi conhecido como DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Os caras, então, ganhavam dinheiro público para fazer uma exaltação do governo do Vargas. Então, o que se colocava o que se era colocado eram as bandeiras, as pessoas, as crianças empunhando essa bandeira e por aí vai. Então, isso era uma forma, portanto, de exaltação do Vargas. Ao mesmo tempo que praticava o quê? Censura. Censura. Aí vamos distinguir uma coisa importante também. Porque a gente está vivendo um período em que as pessoas falam assim, por que estão censurando? Rola censura até hoje, isso é fato. Mas uma outra coisa é o seguinte, se eu falo para vocês, eu pego essa caneta aqui, ó, estou vendo esse marcador de texto, e eu falo assim, gente, esse marcador de texto, ele é vermelho. Não é vermelho, gente, mas eu estou dizendo que é vermelho. Então, portanto, eu estou publicando uma notícia falsa. Notícia falsa causa muito problema, principalmente se eu for uma pessoa que tem muita influência, enfim, né? Então, eu tenho uma responsabilidade. Se eu publico uma notícia falsa, essa notícia falsa ela tem que ser bloqueada. Ela não pode existir. Eu estou propagando uma notícia falsa. E eu estou falando de uma canetinha. Agora, imagina se eu começo a publicar notícias, se eu for uma autoridade, por exemplo, e começar a publicar notícias sobre a questão de tratamento de remédio, se eu começar a publicar sobre a questão da Constituição, sobre os problemas, sobre fraude eleitoral, etc, 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 e se eu não tiver prova para isso, eu estou espalhando, portanto, notícias falsas. E, portanto, os meios de comunicação têm que bloquear isso, porque isso é um desserviço à sociedade, tá? Bem, neste mesmo momento, além da repressão interna e da propaganda favorável, o Vargas, ele flertou, mas flertou bastante, mas muito mesmo com o nazismo. Tanto é que o Philipp Müller, que era descendente brasileiro, mas descendente de alemão, mas assim, gostava do nazismo igual eu gosto de picanha, igual eu gosto de alface, eu gosto muito de alface. Enfim, o cara gostava muito. E aí o Vargas se aproximou bastante do nazismo, só que depois, no final das contas, o Vargas vai ter que se associar aos americanos, né, na Segunda Guerra. Enfim, né? E aí tem essa moça aqui, que é uma das figuras mais interessantes do século XX, que é a Olga Benário, que acabou sendo enviada, ela estava no Brasil, ela se apaixonou, teve um caso, né, com o Luiz Carlos Prestes, e ela acabou sendo enviada para a Alemanha e morta, né? Enfim, ela estava grávida, mas aí a filha se salvou, a filha foi salva, né? E aí ela acabou sendo morta depois, né? Em Auschwitz. E a filha dela está viva até hoje, chama Leocádia Prestes. Muito bem. Bem, e agora, nem tudo... A gente falou dos aspectos políticos, repressivos, das propagandas, etc, etc. Mas o Vargas vai fazer muita coisa, economicamente falando, socialmente falando e economicamente falando, e o país, neste momento, por causa disso, vai se desenvolver. Se eu sou presidente da República e instauro uma ditadura, se a economia estiver ruim, eu caio amanhã. Agora, se a economia estiver boa, olha,
olha que ou eu mantenho pela força, ou então eu mantenho pela boca. Então, enfim, ou então eu sou derrubado, né? O que acontece? O Vargas, para melhorar a organização, para melhorar a burocracia estatal, ele criou o DASP, aí na época já do governo do Estado Novo, o Departamento Administrativo de Serviço Público, para melhorar a oferta, a qualidade da oferta do serviço público, né? O Vargas, ele inaugura uma prática política que a gente chama de corporativismo. O Vargas era corporativista, corporativismo. O que que isso significa? Significa que o Estado é o principal protagonista no desenvolvimento econômico do país. O Estado é um grande corpo que adentra todos os setores, vigia, mas faz desenvolver. Então, isso a gente dá um nome para essa prática política, ou essa política econômica de corporativismo, tá? Então, a concentração do Estado. Atualmente, de uma forma geral, os empresários, as pessoas fazem fortes críticas à presença do Estado, né, nos setores econômicos, são favoráveis à privatização das empresas e por aí vai. Privatização das empresas estatais, né, e por aí vai. Acontece que, por exemplo, nesse momento de crise que a gente está vivendo, a presença do Estado é fundamental, né? Se, por exemplo, se o Estado, se o governo não oferecesse essa renda básica para uma grande parte da população, o que ia acontecer? A economia estaria muito pior. A economia já está ruim, ela estaria pior, né? A quantidade de gente que estaria passando fome, por aí vai, enfim. Entretanto, há pessoas que são muito críticas disso, há pessoas que acham que não, que a própria economia, o próprio mercado tem que dar conta de lidar com essas crises, inclusive, tá? Isso é o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele acredita que o Estado, ele é quase inexistente. Ele tem que, quiçá, cuidar de saúde, de educação e de segurança. Quiçá, talvez. Mas o restante é o mercado que tem que cuidar, tá? É isso que defende o neoliberalismo. Mas o Vargas é oposto. O Vargas não, o Estado controla tudo, o Estado manda em tudo. O Estado que é o grande promotor do desenvolvimento. Não se esqueçam dessa frase. O Estado é o grande protagonista do desenvolvimento nacional, tá? E aí, então, o Estado financia a questão da industrialização, cria empresas da produção de base, né, da indústria de base, para fortalecer a economia produtiva do país. Com isso, o Vargas, o que ele queria? Começar a produzir aqui produtos que vinham de fora, a valorização do produto nacional. Com isso, substituição de importações. Ou seja, ao invés de ficar importando tanta coisa, começar a produzir aqui, para as pessoas consumirem os produtos aqui, para fazer a economia daqui girar. Porque quando você compra muita coisa de fora, que você tem fuga de capital. O dinheiro começa a ir para o exterior, e aí você tem um problema de controle de oferta e procura, né? Então tem que criar aqui as condições ótimas para produzir e para fomentar esse mercado consumidor. Bem, aí com isso o Vargas ele vai investir em alguns setores importantes, que é o setor estratégico, né, de produção de petróleo, de mineração, siderurgia, é a indústria pesada, né? É a indústria de extração e a indústria de base, né? E com isso ele funda a Companhia Hidrelétrica do São Francisco e a Vale do Rio Doce. A Companhia Hidrelétrica, me falhou aqui a memória, se ela foi quando foi privatizada, mas a Vale foi privatizada no governo do Fernando Henrique Cardoso, não se chama Vale do Rio Doce mais, chama-se Vale, né? E fundou também a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que foi fundamental no processo de desenvolvimento do país, porque fornecia os elementos básicos ali para o desenvolvimento de outros setores. Bem, esses são os aspectos econômicos. Então, a gente falou da sociedade, a gente falou do caráter ideológico, da repressão, das propagandas. Agora, a gente vai falar de um programa importante que Vargas fez, que é a política indigenista. Olha só, a maioria de nós
temos muito preconceito em relação às populações indígenas. Por quê? Porque a gente acha, de duas uma, ou a gente acha que eles têm que se tornarem, é bem assim a nossa fala, os índios devem se tornar cidadãos como nós. Ou tem gente que piora essa fala, tem gente que fala assim, os índios têm que se tornar pessoas como nós. Como se os indígenas não fossem pessoas, né? Ou outra, não, os índios têm que preservar o seu modo de vida mais primitivo. Então, o índio não tem que vestir roupa, enfim. Então, assim, não há meio termo, sabe? Ou ele vai ser como nós, vai ter iPhone, eu não tenho iPhone não, o meu é Samsung. Vai ter, né, cafezinho na xícara que eu ganhei de uma pessoa com Ouro Preto, tem canetinha de marcar PowerPoint, enfim. Ou vai ficar abraçando a árvore, pescando, tirando mandioca da terra, enfim. Não tem. A questão é a seguinte: alguém perguntou alguma coisa para o índio, o que ele quer? Mesmo assim, tipo assim, o que você quer? O que você está procurando? É essa que é a questão, porque a maioria de nós, a gente pensa a partir das nossas referências culturais, contextuais, sociológicas, econômicas, sociais e por aí vai. E aí a gente não ouve o outro. Então, ao não ouvir o outro, a gente acaba tendo uma atitude de indiferença ou muitas atitudes equivocadas em relação ao indígena. O que está acontecendo hoje, por exemplo? A Covid está entrando nas tribos indígenas e estão causando um massacre. Está sendo desumano, assim, tá? Das populações indígenas, de uma forma geral, as notícias me incomodam bastante, mas toda vez que se fala das tribos indígenas, me causa uma tristeza muito grande mesmo. Então, muita gente está morrendo. Eu tenho uma amiga bem próxima, assim, que ela é antropóloga, arqueóloga, antropóloga, e ela trabalha com as populações indígenas. Ela dá aula lá no Pará, e assim, só desde o início da pandemia, só que ela conhece, de aluno e tal, ela, pelo menos, quase umas 30 pessoas, 30 indígenas que já morreram, que ela conhece. Então, não, às vezes não de forma direta, mas indireta. Então, a situação está, enfim. Mas as políticas indígenas no Brasil, de uma forma geral, foram muito equivocadas. E muitas vezes foram equivocadas não porque as pessoas estavam mal intencionadas, foram equivocadas justamente porque as pessoas não sabiam, não compreendiam o que estava acontecendo lá. Mas, enfim, o Vargas tomou uma boa iniciativa, que foi o primeiro presidente a visitar uma tribo indígena. E isso é emblemático, gente. Isso é emblemático, tipo assim, ele se colocar, eu quero te ouvir, eu quero saber o que você tem para dizer, teoricamente, né? Mas no final das contas o Vargas dizia que era necessário integrá-los à civilização. O presidente atual falou coisa do tipo também, trazer os índios à civilização, como se a civilização fosse a melhor forma de vida para os indígenas, né? Mas o Vargas criou um órgão muito importante, que depois vai se tornar em outros, né? Que é o Conselho Nacional de Proteção aos Índios. Mas ainda vendo um indígena como aquele sujeito menos intelectualizado, um sujeito que precisa, como se fosse uma criança, sabe? E é isso, muitos de nós, até hoje, olhamos para os índios dessa forma, viu? Né? Então, a gente tem que fazer o exercício cotidiano de reavaliação dos nossos preconceitos. O Vargas criou a política de integração de regiões remotas. E por que ele fez isso? É porque ele financiou e ajudou numa expedição de conhecimento das tribos. Então, os irmãos Vila-Boas, quer dizer, os irmãos Vilas Boas, que eram antropólogos, eram curiosos em grande medida, eles entraram para o Brasil profundo e foram lá, fizeram uma expedição e foram conhecer a população, pegaram malária várias vezes, febre amarela um monte de vezes, enfim, os caras foram lá. E aí, para tentar conhecer as tribos indígenas, conhecer, enfim, o que estava acontecendo no interior do país. E a novidade dos irmãos Vilas Boas é que, a partir da ida deles, eles começaram a adotar um discurso e também escrever, publicar, dar entrevista, um monte de coisa, e chamando a atenção da sociedade para a preservação
e respeito às comunidades indígenas, respeito ao modo de vida. E dos locais, a partir disso, é que se criou uma política demorada, lenta, mas se criou políticas de criação de reservas. E a criação de reserva e o respeito ao território indígena é fundamental para garantir a saúde, para garantir a saúde da tribo, a saúde dos costumes, das tradições. Preservar a tradição, preservar a memória, preservar a cultura é fundamental para manter a coesão do povo. A cultura é um elemento fundamental para nós também, viu, gente? A gente que não racionaliza isso, mas para nós é muito importante também. Mas para a população indígena que vive isso de forma nevrálgica, a preservação da cultura é um elemento fundamentador de coesão social. E aí, o que faz a destruição da população? Além de, por exemplo, de garimpo ilegal, de invasão do território e por aí vai, mas quando bate fundo na cultura, há uma desarticulação. Porque aquilo ali são os laços que mantêm as pessoas relacionadas umas com as outras. É o elemento cultural. Então, é fundamental. Então, a preservação disso é muito importante. Não é qualquer coisa. O cara tá dançando ali, não é porque ele tá achando engraçado, não é porque ele tá achando bonito, não é porque porque é legal, não. Aquilo ali é uma tradição milenar. Aquilo ali é fundamental para as pessoas. A gente não sabe, mas né, não sei se vocês tiveram muito tempo na oportunidade de estar em outro lugar, mas se, por exemplo, pegarem vocês aqui hoje, sei lá, leva lá para a Sibéria, na Rússia, você não conhece a língua, você não conhece os costumes. Pode ser que você se adapta muito bem, né? Mas a maioria de nós não vai se adaptar. A maioria de nós vai ter muita dificuldade, vai viver de forma triste. E aí, pouco a pouco, aquele elemento cultural que nos ligava ao Brasil, por exemplo, vai se perdendo. E a nossa identidade se perde também. E aí a gente vai substituir por uma outra identidade. Então, a dança ali é um elemento cultural fundamental. A língua, a memória, as histórias, tudo isso é importante. Quando a gente fala de preservação de indígena, a gente está falando da preservação territorial, e é nesse território que a gente precisa respeitar o modo de vida daquelas pessoas ali. Entende? Bem, falei milhões de coisas agora, viu, gente? E o Vargas, que instituiu o Dia do Índio. O Dia do Índio hoje está numa controvérsia tremenda, assim, porque as pessoas geralmente comemoram o Dia do Índio como se o índio fosse um objeto de zoológico, assim. Aí veste os meninos colocam um cocá e coloca os meninos para dançar. Não, a gente tem que discutir direito, memória, costume, tradição, religião, território. Diga. Então você acha que fantasia de índio é apropriação cultural? Sim. Me pegou. Não, eu tô pensando. Sem maldade mesmo, é só tá. Você acha, assim, apropriação cultural eu também acho que mas, tipo, se é algo que a gente devia levar em consideração para parar de usar ou se continuar usando não tem problema. Eu acho que tem que parar de usar. Eu acho que é apropriação cultural, assim. Mas sabe o que é a questão, por exemplo? Eu tenho descendente indígena, eu tenho um antepassado indígena, entende? Acontece, o que eu faço com isso? Como que eu reproduzo isso? Entende? Por exemplo, se eu chego... Então, eu vou usar dois exemplos bobinhos, tá? Para não ficar aqui impondo minha opinião. Mas, por exemplo, quando eu converso com um surdo e com um mudo, e aí eu não sou nem surdo nem mudo, mas se eu aprendo Libras e eu vou conversar com eles, aí eu falo assim, cada pessoa é identificada com um símbolo. Não sei se você sabe, mas os surdos e mudos, eles dão um símbolo. E aí teve um mudo que eu convivi, e ele me deu um símbolo, mas agora eu esqueci qual é o símbolo. Mas enfim, então ele te nomeou. Dentro daquele universo, ele te nomeou. Então ele olhou para você e identificou, assim. Eu usava óculos, eu acho que era assim. Era olho verde, na verdade, o meu nome, sabe, né? E aí o que acontece? Isso é um exemplo. Então, daquele universo, ele me nomeou assim.
Agora, em relação aos indígenas, eu lembro que a Gisele Bündchen foi ao Xingu. E aí, quando ela foi lá ao Xingu, quando ela chegou lá, os índios pintaram ela. Eles pintaram. Então, e aí alguns antropólogos eu vi depois, assim, quando o índio ele faz isso com você, é porque ele te acolhe, tá? E aí quando você faz isso deliberadamente, enfim. Agora, por exemplo, tem uma atriz, chama-se Alessandra Negrini, no carnaval ela se pintou ela estava com um grupo de indígenas e ela se pintou. E aí houve bombardeio de críticas a ela, falando que justamente era da apropriação cultural. Eu acho que a gente tem que discutir bastante, inclusive, isso, tá? Mas é justamente a gente tem que respeitar os costumes e também de melhorar muito a nossa análise, a nossa visão que a gente tem das populações indígenas de uma forma geral, porque geralmente são muito estereotipadas, né? Essa que é a questão. Minha resposta foi a mais escorregadia possível, mas eu não quero cravar assim, não. Mas eu acho que é apropriação, mas enfim, mas tem problemas além disso. Bem, Entendi. mas obrigado pela pergunta, viu? Eu gosto desse tipo de pergunta que desconcerta. Mas, enfim, um outro elemento ideológico importante do governo do Vargas, da ditadura varguista, que a gente já falou, inclusive, é o nacionalismo, a valorização dos produtos nacionais, a valorização, enfim. Muitos intelectuais, alguns intelectuais que tinham participado, que foram entusiastas da Semana de 22, a Semana Nacional, Semana Moderna, da Semana da Arte Moderna, participaram depois ou fundamentaram ou ajudaram Vargas a construir aquilo que seria o brasileiro. O que é ser brasileiro? O que é ser Brasil? O que é o Brasil? Quais são os elementos que nos formam como brasileiros? Neste momento, essa discussão ganhou muito terreno. A galera começou a discutir isso demais. E aí, essa construção, em grande medida, ela foi popularizada a partir do governo, a partir do Estado. E aí, com esses elementos de propaganda. Então, nós temos hoje uma associação ao nacionalismo muito ligada à bandeira, que é um elemento oficial. A bandeira, essa bandeira que nós temos, foi criada pelos republicanos positivistas. Mas a nossa bandeira também é uma apropriação cultural, porque a nossa bandeira, na verdade, é uma releitura da bandeira do Império. E a bandeira do Império trazia na sua cor a flâmula, né, a cor dos Braganças, e o amarelo a cor da família real dos Habsburgos. E aí depois eles disseram não, que na verdade o verde é da mata, o amarelo é do ouro, enfim, né, o azul do nosso céu, as estrelas são os estados, e aí a ordem progressa para organizar e desenvolver o país. Mas é uma frase positivista, né? E aí, bem, se o Brasil começa a ser, então, a buscar as suas identidades, buscar, então, os seus elementos constituidores, aí ele começa a apelar na romantização de determinadas tradições. Por exemplo, a capoeira, o samba e o carnaval. Então, a capoeira, o samba e o carnaval, olha como é que isso é paradoxal e contraditório. Por um momento, o Estado brasileiro fez uma política de branqueamento da população. Começou a trazer europeus para branquear a população. Por outro lado, quando precisou fortalecer os elementos de identidade nacional, buscou onde? Nas tradições afro-brasileiras, na capoeira, no samba, no carnaval. E aí começou a exaltar isso. É bem típico quando um grupo de brasileiros vai até o exterior, principalmente estudantes, e aí vamos supor que vocês vão para um acampamento que tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, assim. Aí tem um dia que é a noite do Brasil. Geralmente o que a galera vai apresentar é gente dançando samba, gente jogando capoeira, ou então alguma coisa assim relacionada a carnaval. Pode ter as suas variações, por exemplo, gente falando sobre festa junina, tal, faz uma feijoada, tal, mas todos os elementos que nós utilizamos para mostrar para as outras pessoas quais são os elementos fundantes da nossa identidade nacional, a gente recorre aos elementos afro-brasileiros. Agora, por outro lado, a gente trata justamente as tradições afro-brasileiras que não foram domesticadas
de uma forma bastante preconceituosa. Então, é um paradoxo que não se resolve, que significa que um dos elementos fundantes da cultura brasileira é o racismo. Não vai dar tempo de falar. Nossa, enfim. Agora vai entrar num assunto mais interessante, assim, porque a gente está falando de elementos muito abstratos, né? Nacionalismo, trabalhismo, por aí vai. Mas na próxima aula a gente vai falar do trabalhismo e vai falar da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é um episódio bem interessante da história. Que muita gente desvaloriza a presença do Brasil na Segunda Guerra, mas foi importante o Brasil ter entrado na Segunda Guerra. Foi importante do ponto de vista estratégico, tá? Claro, morreram muitas pessoas, muitos brasileiros morreram lá. Isso é sempre uma tragédia. A morte de alguém é sempre uma tragédia, dependendo da forma como né? Mas, enfim, foi importante o Brasil ter entrado, do ponto de vista estratégico e internacional. Pessoal, alguma questão, alguma dúvida? A gente só tem mais 2 slides para ir. Coisa maravilhosa, viu? Que coisa maravilhosa. E aí, então, amanhã a gente continua com essa aula sobre Getúlio Vargas. Então, tá bom. Tem que parar muito, né? Moçada, então, vamos falar lá no final do ano? Vamos falar sobre a apropriação cultural, vamos falar mais no final do ano, que eu acho que é um tema, é um conceito, inclusive, apropriação cultural, é um conceito que pode ser, que você precise mobilizar numa possível redação, enfim, talvez é importante. É um conceito muito atual, que a gente precisa falar dele, sim. Hoje, então, assim, fiquem bem, fiquem tranquilos, saudáveis, qualquer coisa é só me chamar, tá? Povo que não fez o Kahoot ainda, por favor, faça, tá bom? Tchau, gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, Beatriz. Saudades, viu, querida? Tchau, Tchau, gente. Tchau. obrigada. Por nada. Um abraço.